Hello, guys! Como estão? Mais uma semana, nós estamos aqui para estudar. Esses slides agora têm um novo formato, porque na verdade aqueles de antes eu que estava fazendo o layout. E aí a parte da publicidade mandou um slide facilitador, o layout bem mais bonito. E aí vai ficar mais legal. Nós vamos começar? 3B Work and Play. Nós já começamos na aula passada, embora eu não tenha avisado vocês, mas a primeira parte dessa unidade tem a ver com o vocabulário de trabalho, de profissões, e a gente já fez na aula passada. Então vamos lá. Hoje a gente vai relembrar um pouquinho do present simple, mas a parte dos questions, tá? Nós vamos relembrar bem rapidinho a parte da afirmativa e negative, mas hoje a gente vai focar em questions, tá bom? E lembrando, se tiver alguma dúvida, manda para mim que eu ajudo vocês, tá bom? Algumas coisas mudaram, mas no final do vídeo eu explico como é que vai funcionar, tá? Então, vamos lá. Então, antes de nós entrarmos de fato no yes or no questions, nós vamos relembrar um pouco do present simple. About the present simple, we know that is used to talk about habits and universal truths. Então nós sabemos que eles são usados para falar de hábito e de verdades universais. When we talk about a woman's or a man's habit, we use s, es or es. Então toda vez que nós falamos de um hábito de uma mulher, de um homem, de uma moça, de um cachorro, da pessoa, sendo ela uma só, he ou she ou it, a gente sempre vai acrescentar o s no verbo. To write negative sentences, we use don't or doesn't plus infinitive. Então, na parte negativa, nós usamos o don't ou o doesn't e o infinitivo da frase, tá? Examples. I play video games. I don't play video games. He cooks dinner every night. He doesn't cook dinner every night. Por ele precisar do S no verbo da afirmativa, he cooks, ele também precisa de um S no verbo da negativa. Mas o S da negativa não vai no verbo, vai sempre no doesn't, tá? Então, lembrem que he, she, it, eles sempre vão precisar de um S se estivermos falando de presente. They go out at weekends. They don't go out at weekends. Ok? Muito bem. Então, essa foi a revisão que nós fizemos. Verdades universais. Se estivermos falando de he, she, it, eu preciso acrescentar o S, ou as variações, ES ou IES. E se for negativa, a gente vai usar o don't ou doesn't. Agora, nós vamos entrar de fato nas perguntas, na parte da pergunta do present simple. Existem duas formas. Tem o yes or no questions, que nós vamos ver lá na frente, agora, e tem o WH questions, que nós vamos ver mais para frente. Mas a gente vai focar primeiro no yes or no questions. We are on page 128. Let's talk about the question form, ok? Então, nós vamos falar da parte da pergunta e nós estamos lá na página 128 para quem quiser acompanhar no livro. To turn an affirmative sentence into a question, we need to find who is the subject of a sentence. Então, nesses slides, eu vou dar passo a passo para vocês sempre tentarem entender que cada passo é importante para que no final a gente tenha o resultado correto. Então, para transformar uma frase positiva numa pergunta, a gente precisa achar quem é o sujeito da frase. For example, they play video games. She walks on Sundays. Walks aqui é naquele sentido de fazer caminhada. I work in a big company. Guys, pausem o vídeo e achem aí, falando, escrevendo, o que vocês quiserem, quem são os sujeitos dessa frase. Parece besta, mas por favor, sigam as orientações, ok? Vai ajudar vocês
a começarem a fazer esse... o termo é fazer essas junções do idioma do português com o inglês mais facilmente, tá bom? Então pausem o vídeo e achem quem são os sujeitos dessa frase. Muito bem. Os sujeitos dessa frase, da frase number 1, é they. Da number 2, she. E da number 3, I. Como eu sei? Óbvio, aparece primeiro na frase, é claro. Mas talvez num outro contexto, às vezes a gente precisa achar num texto dissertativo quem é o sujeito que nós estamos... Não, dissertativo não tem. Mas às vezes a gente precisa estar lendo uma história e a história está corrida, não tem frases curtas, é tudo junto. Uma forma fácil de identificar quem é o sujeito é achando o verbo. Por quê? O sujeito sempre vai vir antes do verbo. Achou o verbo, antes está o sujeito, ok? Essa é uma forma mais fácil de vocês acharem. Muito bem. Achamos o sujeito. After finding the subject, we need to remember the auxiliary. Então, depois que nós achamos o sujeito, nós precisamos lembrar do auxiliar daquele sujeito. Nós temos, graças a Deus, só tem duas opções, do ou does. Uma dica. Se he, she, it sempre precisa de S, their auxiliary need an S too. Então, se he, she, it sempre vai precisar de S, o auxiliar deles, a palavra que ajuda eles a formar uma frase, também precisa de S. Então, eu quero que agora vocês pausem e vejam dessas frases aqui, quem é o auxiliar de quem? Quem é o auxiliar de they, quem é de she e quem é de I? Vamos lá? They, o auxiliar é do. She, o auxiliar é does. E I, o auxiliar é do também. Ok? Essa regra aqui, do S, do he-she-it, vai funcionar sempre. Então, se sempre vocês lembrarem que he-she-it precisa do S, os auxiliares negativos doesn't e o de pergunta does sempre vai ter S também, tá? É uma forma de vocês lembrarem. Muito bem. Depois que nós lembramos quem são os auxiliares, nós precisamos formar a pergunta. Agora não tem mais jeito. Como? A ordem da question is do or does, subject, verb e complement. Então, essa vai ser sempre a ordem de uma pergunta yes or no, ok? Do ou does, o sujeito, o verbo e o complemento. They play video games. She walks on Sundays. I work in a big company. Então, por exemplo, do they play video games? Por quê? Porque o verbo, o sujeito é they, e nós lembramos que o auxiliar do they é o do, e nós seguimos essa regra, do, subject, verb e complement. Então, agora eu quero que vocês pausem o vídeo e que vocês façam as perguntas dessas duas frases. She walks on Sundays. I work in a big company. Ok? Então, vamos lá. She walks on Sundays. Question. Does she walk on Sunday? Então, se nós já usamos o S aqui no does, o verbo fica sem nada. I work in a big company. Do I work in a big company? Muito bem. Essa sempre vai ser a ordem. Do ou does, subject, verb e complement. To answer do ou does question, you use. Então, para responder essas perguntas, nós usamos yes, o sujeito e o auxiliar, no, o sujeito e o auxiliar na forma negativa. Por exemplo, does she like ice cream? Yes, she does. Or, no, she doesn't. Então, de novo, agora vocês vão parar o vídeo
e vocês vão escrever as respostas, as duas respostas, tá? Tanto a yes quanto a no, dessas três perguntas aqui. Do they play video games? Does she walk on Sundays? Do I work in a big company? Let's check. Vamos lá. Do they play video games? Yes, they do. Or, no, they don't. Does she walk on Sundays? Yes, she does. Or, no, she doesn't. Do I work in a big company? Yes, I do. Or no, I don't. Sempre será dessa forma, ok? Yes, pessoa e o auxiliar. No, pessoa e o auxiliar na negativa. Ok? Now, guys, let's do some exercises. Go to page 129. Vão lá na página 129. And we are going to do exercise A on the 3B. Então, eu coloquei a imagem aí para vocês acharem mais facilmente. Exercise A pede: complete the questions with do or does. Viu quem é a pessoa? Vê se é do ou se é does. Easy. Pausem o vídeo e façam aí. Ok? Exercise B, ele pede para que vocês façam perguntas. Então, vocês têm a frase, tanto na positiva quanto na negativa, e vocês precisam transformar usando o do ou does na frente, transformar para pergunta. Ok? Muito bem, guys. Homework. A homework que eu vou pedir para vocês está lá na page 23, e aí são 4 exercícios. Como são 4 exercícios, e eu entendo que vocês trabalham, outros estudam, outros trabalham e estudam, então eu vou pedir essa homework só para semana que vem, só para terça que vem, tá? Não é nada difícil, é bem facinho. A 5A, você vai colocar o verbo no lugar correto. A 6A, a 6B e a 6C são todas referentes a um texto. É a parte de reading que vocês têm, tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês me chamam. O que eu ia falar do final da aula, que algumas coisas mudaram. Que a partir de agora, para validar a presença de vocês em aula e a nota, eu preciso que vocês me mandem foto de tudo que vocês fizeram. Então, por exemplo, hoje a gente fez a parte de gramática, lá da 128, 129. Eu preciso que vocês me mandem uma foto. Foi concordado que seria assim que nós colocaríamos a presença de vocês, tá bom? E aí eu vou colocar as respostas no nosso grupo às 8 horas. As respostas dessas lições, tá bom? Menos da lição de casa, ok? Guys, espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, me chama no WhatsApp, por favor. Eu preciso saber do retorno de vocês para eu poder saber se tá dando tudo certo, se tá com algum problema, se eu preciso ajudar vocês em mais alguma coisa, ok? That's it, guys. Bye bye. See you next class.